Olá, pessoal! Vamos dar início, então, ao nosso estudo sobre o pensamento do Austin. Como eu havia comentado com vocês já, desde o início das nossas aulas, a partir do Wittgenstein das investigações, nós temos a linguagem tendo uma diferença de ênfase, uma diferença de visão, né, acerca de como a gente deve ver a noção de significado. Então, a filosofia pós-Wittgenstein, nessa filosofia pós-Wittgenstein das investigações, a gente vai ver uma superação do que a gente chama de semântica tradicional, que vocês viram lá no início do curso, o realismo linguístico, né? E que o critério para a determinação do uso das palavras vai se dar pelo contexto, né? Do sentido, né, das expressões vai se dar pelo uso, né, que vai se relacionar estritamente ao contexto, como nós vimos no Wittgenstein das investigações. Wittgenstein tem mérito, né, por ter aberto essa perspectiva de trabalho nova, né, essa maneira de ver a linguagem diferentemente, mas ele deixou muitas questões abertas. E essas questões que ele deixou abertas, outros filósofos tentarão resolver. E entre eles nós temos o Austin, John Austin. Então, uma das questões que fica em aberto e que esses filósofos pós-Wittgenstein vão tentar resolver é: o que significa dizer que o uso determina o sentido das palavras? Como vocês devem lembrar, nós temos, isso eu já comentei umas quantas vezes ao longo das nossas videoaulas. Nós temos a escola de Cambridge, a escola de Oxford. A escola de Cambridge vai tratar da teoria da linguagem ideal, ao passo que a escola de Oxford vai trabalhar a linguagem ordinária, né, ou seja, a linguagem a partir do seu contexto de uso, e a partir daqui, né, na verdade, a partir do Wittgenstein das investigações, que vai se dar uma guinada nessa visão de linguagem. Então, essa escola de Oxford passa a ter importância nesse momento, né? Porque vai se empenhar em resolver essa questão que eu mencionei, né? O que significa dizer que o uso determina o sentido das palavras, né? E a escola de Oxford deu passos importantes para o desenvolvimento desses questionamentos, esclarecimento desse fenômeno de linguagem enquanto uso. Bom, John Austin vai compreender na verdade, ele vai ter duas visões de linguagem em que ele vai trabalhar numa obra chamada How to Do Things with Words, como fazer coisas com palavras, né? E nessa obra, ele vai apresentar inicialmente a teoria da linguagem performativa, nos 7 primeiros capítulos. Depois ele mesmo vai criticar essa posição, essa visão de linguagem que ele tem, e vai mostrar o porquê disso, e vai desenvolver a sua teoria, que é a mais famosa, que é a teoria dos atos de fala. Na nossa aula aqui de hoje, a gente vai tratar da teoria da linguagem performativa, porque de qualquer maneira, mesmo que ela tenha sido superada, ela é importante para a teoria dos atos de fala, e ela é uma teoria abordada depois por outros filósofos, pensada, a partir da qual se pensa bastante coisa. Então, embora eu já diga de antemão que é uma teoria que é superada, ela tem a sua importância, certo? Bom, o Austin vai iniciar obras contrapondo a visão de linguagem como designação. Como vocês podem ver, essa visão de linguagem é bastante criticada ao longo dos tempos, né? Ela permaneceu forte até o século XX, e a partir do século XX ela é muito rebatida, né? A partir do Wittgenstein. Então, essa visão de linguagem designativa, como vocês sabem, ela é essencialmente descritiva, né? Ela é aquela teoria em que vai haver uma relação entre linguagem e realidade, a linguagem como descrevendo a realidade. E essa sendo a essência da linguagem, isso é interessante, né? A visão que se tinha, que é bem estrita, né?
E como central nessa teoria, ele vai se colocar as sentenças declarativas, que declaram algo acerca da realidade, né? Que descrevem, informam algo sobre a realidade e que podem ser analisadas empiricamente, né? Que podem ser verificadas empiricamente. Inclusive, né, essa visão de linguagem é bastante forte lá no Círculo de Viena, com aquele princípio da verificabilidade, que vai dizer que a gente só pode falar daquelas sentenças que possuem sentido, né? Que uma sentença que não é verificável, ela é sem sentido e é absurda. Eu lembro que eu comentei com vocês o Círculo de Viena e a gente havia visto isso, né? Mas a questão que se levanta nesse momento, a partir desse período, essas frases que são chamadas de absurdas pretendiam ser declarativas, porque na verdade a declaração é uma das possibilidades que nós temos de pensar na linguagem. É o que dirão esses filósofos pós-Wittgenstein das investigações. Né? Então, na verdade, vai ser que boa parte dessas sentenças não pretendia ser declarativa. Né? Então, passa-se nesse momento a fazer uma classificação de vários tipos de enunciados, não só os enunciados que são considerados na teoria designativa da linguagem. Austin, então, vai fazer uma distinção bastante importante. Ele vai dizer que existem enunciados ou proferimentos constatativos e enunciados ou proferimentos performativos. Bom, os enunciados constatativos, eles são aqueles enunciados que se referem a fatos ou ações, né, e que podem ser verificados empiricamente, que possuem, não que podem ser verificados empiricamente, mas que possuem valor de verdade ou falsidade. Ou seja, está no âmbito das proposições. Né? Ele tá no âmbito das proposições, porque apenas as proposições podem ser consideradas verdadeiras ou falsas, dada sua estrutura. O Manfredo de Oliveira vai dizer que esses enunciados são constatativos e não descritivos. Ele diz porque a descrição é apenas uma das características desses enunciados. E como eu mencionei, né, esses enunciados são enunciados de fatos ou ações, ou de ações. E além disso, ele vai dizer que existem, além desses enunciados, os quais nós já estamos mais familiarizados pela teoria da linguagem como designação, ela se aproxima mais dessa visão de enunciados, né, como factuais, mas não, isso é o que eu corrijo, não como algo verificável empiricamente, mas no sentido de proposições e factuais. Além disso, ele vai dizer que existem outros enunciados que não constatam, mas que eles mesmos executam uma ação. Esse tipo de enunciado se relaciona totalmente com a execução de atos. Né? Então, aqui é até interessante que vocês lembrem que já se tinha um terreno para pensar na ideia de enunciados como atos, quando a gente pensa no Wittgenstein das investigações, que vai falar da linguagem como atividade. Vocês lembram que até quando eu comentei, estava tratando o pensamento do Manfredo, ele dizia que havia uma identidade ali entre linguagem e ação. E isso a gente já pode ver, pode ter bem visível aqui no pensamento do Austin. Então ele vai dizer que considera-se, sobre essa perspectiva, que a própria declaração das palavras, em certas condições, significa a execução de uma ação. Então, nesse tipo de enunciado, a declaração de palavras significa a execução de uma ação, o comprometimento com uma ação. Nós temos vários exemplos que são dados pelo Austin. Então, vocês podem ver aí nos slides o primeiro. Digo sim no casamento ao juiz ou ao padre. Batizo um navio com o nome de Rainha Elizabeth ao quebrar uma garrafa no casco do navio. Deixo meu relógio para o meu irmão como parte de um testamento. Aí depois 4. Aposto R$5 que amanhã chove.
O Manfredo vai mencionar que com essas expressões a gente não descreve o que nós pensamos ou fazemos, mas com elas fazemos realmente alguma coisa. E esse é o ponto. Ele diz assim, ó, quando diante do altar digo sim, não descrevo o que faço, mas caso-me dizendo sim. Então, nesse caso, dizer sim é agir. Quando tu diz sim, tu estás efetivamente casando, nesse caso. Então, a esse tipo de expressão linguística, Austin chama de performativo, que vem, é até importante, que vem do verbo inglês to perform, precisamente para distingui-las das proposições comumente consideradas, né? As que exprimem um ato de constatação, pois a própria designação executa uma ação. Isso é o que é interessante, né? A própria designação executa uma ação. Bom, então vocês veem que aqui tá visível essa relação, né? Essa visão de que dizer uma coisa significa fazer uma coisa, e que nesses casos de enunciados performativos não faz sentido falar sobre verdadeiro ou falso, porque não é a pretensão desses enunciados não é descrever algo do mundo, mas é agir. Então aqui nos fala sobre verdadeiro ou falso, né? O que era para a tradição a característica principal dessas sentenças declarativas específicas da linguagem como designação. Então, o que Austin coloca como mais importante é questionar sobre quais condições a ação em questão vai se realizar ou não para nós termos um enunciado performativo. Porque se a linguagem aqui é vista como ação, esse enunciado e o falar é agir, nesse sentido a gente tem que questionar em que situações em que realmente vai se dar a ação através da palavra, né, nesses casos. Então, na verdade, ele vai ver que existem certas exigências para que tais atos performativos se realizem. Então, ele vai ver que essas exigências vão estar naquilo que ele chama de teoria dos reveses dos atos performativos. Ele vai dizer o seguinte, e aqui eu cito Manfredo: não se aposta simplesmente dizendo eu aposto, pois deve-se levar em consideração em que circunstâncias se diz isso. Ou seja, para que a aposta como ação seja realizada, é necessário um conjunto de coisas estando em ordem além das expressões linguísticas em questão. Ou seja, trata-se de elaborar um esquema dos possíveis reveses dos enunciados performativos. Os reveses corresponderiam, nos enunciados constatativos, aos enunciados falsos, mas em outra esfera. Então, aqui o que ele está querendo dizer é que para tu apostares, não basta tu falares, eu aposto. São necessárias determinadas condições para que para que apostar seja um ato performativo. E vocês pensem que não dá para apostar verdadeiramente sem se comprometer, sem agir nesse sentido que ele está falando aqui. Né? E esse é o ponto dele. E mais adiante aqui é importante mencionar que quando ele fala isso aqui, que os reveses corresponderiam nos enunciados constatativos aos enunciados falsos, mas em outra esfera. Porque se um enunciado performativo cai dentro de um desses reveses, ele não é um enunciado adequado. Bom, e aí o Austin vai mostrar quais são essas condições em que os atos que se pretendem performativos caem dentro dessa classificação de reveses. Então, nós temos algumas condições para a realização dos atos performativos. Eu vou fazer a leitura aqui rapidamente. Em A1, como vocês podem ver nos slides, diz: é preciso existir um procedimento aceito, tendo certo elemento convencional, e de tal modo que esse procedimento só a última coisa.
de modo que um procedimento diga respeito ao proferimento de certas palavras por certas pessoas em certas circunstâncias. Aí depois nós temos A2. É preciso que as pessoas e circunstâncias particulares, num dado caso, sejam apropriadas para a invocação do procedimento particular invocado. Depois nós temos B1. É preciso que todos os participantes executem o procedimento corretamente. E B2, e completamente. Então, essas quatro primeiras condições, elas vão ser importantes porque se elas não forem satisfeitas, não haverá ato performativo. Isso é algo muito importante, ó. Tem que ser um procedimento aceito, né? O procedimento deve envolver o proferimento de palavras por certas pessoas em certas circunstâncias, né? Como se coloca que as circunstâncias devem ser apropriadas para a invocação do procedimento. Eu não posso, por exemplo, apostar uma coisa que eu não tenho condições de apostar, numa circunstância que eu não tenho como apostar, né? Que não envolve as condições necessárias, as condições necessárias para conseguir fazer isso, de apostar. E isso vocês podem pensar com outras circunstâncias também. Aqui depois ele coloca alguns exemplos. Mas o importante é que esses quatro requerimentos, vamos dizer, não requerem. Esses quatro requerimentos aqui, se não forem satisfeitos, eles não levam a um ato performativo. Depois nós temos mais alguns atos performativos aqui, mais alguns requerimentos, como por exemplo aqui em C1. Ele diz, quando, como frequentemente ocorre, o procedimento é destinado a pessoas que têm certas opiniões ou sentimentos, ou quando serve para comprometer certo participante com um comportamento futuro qualquer, então uma pessoa que participa assim e invoca o procedimento tem, de fato, de ter essas opiniões ou sentimentos. E os participantes têm de ter a intenção de comportar-se assim e não de outro modo. E elas têm de realmente, aqui em C2, de comportar-se então também assim. Esses dois exemplos aqui, de haver um comprometimento e uma intenção e elas se comportarem assim, se elas não forem satisfeitas, isso não vai gerar com que não haja um ato performativo, mas ele vai dizer que aí há um ato que é considerado abusivo. E por que ele vai dizer que é abusivo? Porque se tem por exemplo, se tem uma intenção, se manifesta uma intenção, mas depois não se cumpre com ela. Então, no caso é uma falsa aplicação, a gente vê como uma falsa aplicação desse requerimento, né? É um ato performativo em que não está bem aplicado, que tem essa falha devido a essa falha, por exemplo, no comprometimento aqui com a ação. Então, também é importante a gente ver, né, que ele pensa, a princípio, que ele deu um quadro completo desses possíveis reveses, essas condições, né, embora ele considere e reconheça que uma expressão linguística pode pecar contra mais de uma dessas regras. Ou seja, uma expressão linguística pode cair em várias classificações dessas aqui. Né? E ele vai falar que esses reveses, quando um ato performativo cai nesse revés, ele é considerado um ato infeliz. E os felizes são basicamente os que dão certo, nesse sentido, né? Mas, nesses dois exemplos, isso é importante mencionar, nesses dois exemplos nem sempre fica claro se os dois seriam considerados atos infelizes ou se seria específico de uma dessas classificações. Mas essa classificação é importante, atos felizes e atos infelizes. Né? Também importa a gente saber que ele vai distinguir entre proferimentos performativos explícitos
ou performativos implícitos e primários. Ele vai dizer o seguinte, que os proferimentos performativos explícitos são os que a gente faz aplicando verbos que são tipicamente performativos, como, por exemplo, pedir, batizar, prometer, proibir. Só que ele vai dizer que muitas vezes também esses proferimentos não são apenas implicitamente performativos, não possuindo tais verbos. Ele vai dizer, ó, esse é o caso de frases como não fume, eu volto amanhã, feche a porta. Nesses casos são as circunstâncias envolvidas que indicam que tipo de ação está sendo realizada. E aí o Manfredo diz, se alguém fala, volto amanhã, só o conhecimento das circunstâncias que cercam o proferimento poderá nos informar se esse ato se trata de uma promessa, de uma ameaça ou de alguma outra ação. Dependendo da circunstância, o volto amanhã pode ser uma ameaça, por exemplo, pode ser, realmente eu estou prometendo que eu volto amanhã para você. Então, ele vai ser dito que o principal critério gramatical para identificar um ato performativo vai ser a pessoa, né, se ele vem na primeira pessoa singular, na voz ativa, por exemplo, eu prometo voltar amanhã, e se não for o caso, a gente pode geralmente converter ele em um outro, né, com verbo flexionado de tal maneira. Né? Caso ele não esteja dessa maneira, ele vai ser um ato performativo se ele puder ser convertido. Por exemplo, aqui diz que ele está na voz ativa. Ele poderia estar na voz passiva e eu converto ele para a voz ativa, então vejo que é um ato performativo. Por exemplo, a casa foi invadida pelos policiais. Aí os policiais invadiram a casa, nesse sentido de transformar uma frase da passiva para ativa. No caso. Só que aqui não, a gente não teria um performativo, mas eu digo na transformação de uma passiva para uma ativa, no caso. De uma passiva para uma ativa. Bom, então, mais adiante, o Austin vai se dar conta, ele vai perceber que existem certas falhas nessa classificação que ele faz dos atos entre atos performativos e atos constatativos. E ele vai ver isso e ele vai reformular o pensamento dele. Ele vai ver que há uma série de falhas. E entre essas falhas está o fato de que mesmo os atos que ele coloca como constatativos, muitas vezes a fronteira entre eles é uma fronteira que não pode ser colocada como bem estabelecida, que tu tem atos constatativos que podem ser performativos também, né? E vice-versa. E ele vai colocar como, por exemplo, o seguinte, aí eu cito Manfredo novamente. Se alguém diz, o gato está sobre o tapete, pode tratar-se de uma mentira, o que é paralelo ao caso de alguém que faz uma promessa sem ter a intenção de cumpri-la. Em ambos os casos, há insinceridade. Nessa sentença aqui, o gato está sobre o tapete, se tem a intenção de um ato constatativo, né? de estar proferindo um enunciado constatativo. Mas, isso por causa da estrutura da sentença, tanto é que a gente pode considerá-la verdadeira ou falsa. Vocês vejam que é uma proposição. Mas como ele observa aqui, né, pode tratar-se de uma mentira, que é o paralelo ao caso de alguém que faz uma promessa sem ter a intenção de cumprir, o que seria uma insinceridade. Então, ele vai verificar que existe essa possibilidade, essa fronteira entre os tipos de atos. E aí, a partir do capítulo 7 da obra dele, ele vai reformular a teoria dele e vai abordar a teoria dos atos de fala, em que haverá algumas modificações, tendo em vista essas observações que ele faz acerca dos problemas dos atos, da relação entre atos performativos e constatativos, que não tem uma fronteira tão específica assim quanto ele esperava, né?
Então, pessoal, na nossa próxima aula nós iremos continuar e finalizar o pensamento do Austin, que é mais para vocês terem uma visão geral, né, do que são esses atos performativos, esses atos, os proferimentos felizes, infelizes, e a gente vai fechar, né, com a teoria dos atos de fala, que é realmente a teoria a qual ele coloca a ideia dele, que é o pensamento mais sólido dele acerca da linguagem, certo? Bom, pessoal, espero que tenha ficado compreensível. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo e desejo bons estudos e uma boa semana para vocês. Abração.